Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida do nosso irmão João Walter poderosamente. Glória a Deus. Estamos diretamente do templo Monte Santo, onde está sendo pastoreada pelo pastor Aldo. Glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, abram suas Bíblias no livro de Josué, no capítulo de número 20, o versículo de número 7 e 8. Estamos falando nesta sexta-feira sobre as cidades de refúgio, instituída por Deus. Glória a Deus. Josué, capítulo de número 20, os versículos de número 7 e o versículo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor: designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá, da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nós temos estudado essas sexta-feiras sobre as cidades de refúgio, as cidades que Deus instituiu através do ministério de Moisés, e Moisés confirmou essas cidades a Josué, quando viessem estar estabelecidos na terra que mana leite e mel. Nós falamos que a primeira cidade de refúgio chama-se Quedes, o significado dela é santificação. A segunda cidade é Siquém, significa ombro ou costas. A terceira cidade é Hebrom, que significa comunhão. E na última sexta-feira falamos sobre a cidade de refúgio chamada Bezer, que fala de fortaleza. Cada cidade de refúgio, temos que sempre estar pontuando isso, elas têm um significado espiritual para cada um de nós, para as nossas vidas. Através das cidades de refúgio, Deus, Ele demonstra a sua misericórdia para o homem. As pessoas que cometessem algum homicídio involuntário, não tinham intenção, não desejavam o fim. Essas pessoas que cometiam esse homicídio involuntário, elas teriam que se buscar abrigo, socorro nas cidades de refúgio, para que não viessem perecer na mão do vingador do sangue. Porque, como eu falei, nos cultos anteriores, nas mensagens anteriores, que naquele momento eles eram regidos pela lei do talião, olho por olho, dente por dente, vida por vida, independente se o homicídio ele era voluntário, intencional, ou um homicídio que não havia intenção, involuntário. Independente do tipo de homicídio, era vida por vida. Então Deus, Ele estipulou pela sua misericórdia as cidades de refúgio, para quê? Para que o homem, para que o homicida, ele viesse encontrar nessas cidades a graça, a misericórdia do nosso Deus. Então Deus estipulou essas cidades para mostrar a sua misericórdia para o homem pecador. E quando nós falamos então hoje sobre a cidade de refúgio chamado Ramote, Ramote significa altura, elevação ou exaltação. Então essa cidade de refúgio, ela era um lugar para aquele que estava humilhado
ser exaltado. A cidade de refúgio Ramote, que significa altura, que significa elevação ou exaltação, ela é a cidade de refúgio para aquele que está humilhado, aquele que está entristecido, venha encontrar um consolo para a sua vida e para a sua alma. E nessa cidade de refúgio, assim como Jesus Cristo, ele se humilhou, se esvaziou a si mesmo, sendo obediente a Deus, Deus o exaltou. Está dizendo o quê? Deus o fez Ramote, elevação. Deus o exaltou de uma forma soberana e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Na cidade de refúgio, então, amado irmão Ramote, nós chegamos humilhados, nós chegamos cabisbaixos e somos elevados, nós somos exaltados, porque se humilhar significa reconhecer, se humilhar significa saber, entender a sua condição pecaminosa. Quando nós falamos da cidade de refúgio Ramote, quando nós falamos sobre a elevação, quando nós falamos da humilhação, o homem, o pecador, ele reconhecendo que ele precisa do favor de Deus, que ele precisa da misericórdia do Senhor, que ele precisa do perdão de Deus. Ele se humilha, ele se reconhece a sua condição pecaminosa, para que Deus, ele venha o exaltar em Ramote. Então a cidade refúgio que hoje nós está falando, ela fala sobre a exaltação e a elevação. Mas para que isso venha acontecer, primeiro nós passamos pelo caminho da humilhação. E como é que nós entramos então na cidade de refúgio chamado Ramote? Quando é que nós entramos? Quando nós encontramos essa cidade de refúgio, nós entramos na cidade de refúgio chamado Ramote, quando nós nos esvaziamos, quando nós aniquilamos, quando nós nos humilhamos. Nós só conseguimos entrar em Ramote, só conseguimos ser elevados, só conseguimos ser exaltados quando nós nos humilhamos, quando nós nos aniquilamos, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos. Aí nós encontramos a cidade de refúgio chamada Ramote. Se esvaziar, se humilhar, se aniquilar, significa dizer que nós somos inferiores. Significa dizer que nós precisamos da graça de Deus. Quando nós entendemos sobre nos esvaziar, nos humilhar, nós reconhecemos que nós não somos nada perante o Senhor, que somente Deus, que somente o Senhor é que consegue nos levantar, nos exaltar, não pelo nosso mérito, porque nós somos homens pecadores, mas pela graça dele. Nós nos esvaziamos, que nós conseguimos suportar uns aos outros em amor. Nós nos esvaziamos, que nós consideramos outros superiores. Nós nos esvaziamos para que nós possamos ser revestidos de entranha de misericórdia. Nos esvaziamos para sermos revestidos de benignidade. Nos esvaziamos para sermos revestidos de mansidão e de longanimidade. Nós entramos em Ramote quando nós nos humilhamos, quando nós reconhecemos que nós precisamos de Deus. Nós entramos em Ramote quando nós reconhecemos que nós precisamos do refúgio de Deus, do cuidado de Deus para as nossas vidas. Nós entramos em Ramote. Porque independente, meu querido e amado irmão, se o homicídio ele fosse involuntário, sem intenção, independente do desejo, da vontade, ocorreu um erro, ocorreu um homicídio. Então o homem precisava reconhecer a sua posição, o homem precisava reconhecer a sua condição,
ele precisava se esvaziar, se aniquilar, se humilhar, procurar a cidade de refúgio, para que ele viesse ser naquele momento guardado, protegido. Porque se ele não entrasse, se ele não se humilhasse, se ele não reconhecesse que mesmo sendo um homicídio involuntário, mesmo sendo um homicídio sem intenção alguma, precisava reconhecer a sua qualidade de homicida, precisava reconhecer a sua qualidade de ter tirado a vida de alguém, de um assassino, precisava reconhecer a sua qualidade, a sua condição, para que ele pudesse encontrar em Ramote, para que ele pudesse encontrar na cidade de refúgio a segurança, a misericórdia, a graça e o perdão. Não adiantava lhe dizer para as pessoas que havia cometido aquele homicídio involuntário, não adiantava, ele precisava procurar encontrar uma cidade de refúgio para receber o perdão. Ele precisava encontrar a cidade de refúgio, senão ele poderia ser morto. Ele precisava reconhecer a sua condição, se humilhar. Por isso, quando nós falamos de Ramote, para a elevação, para o perdão, primeiramente nós precisamos passar pelo caminho da humilhação. Precisamos nos esvaziar de nós mesmos, para poder nós sermos exaltados, elevados, perdoados. Nós entramos em Ramote. Primeiro nós reconhecemos a nossa condição, nos humilhamos. E segundo, nós entramos em Ramote quando nós nos submetemos à potente mão de Deus. É isso que Pedro fala na sua carta. 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 6, ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Nós primeiramente nos humilhamos, depois nós submetemos. Submeter é se colocar debaixo. Submeter é estar debaixo. Submeter é estar debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo, para o seu tempo, Ele venha te exaltar. E nós nos submetemos à potente mão de Deus, quando nós buscamos em Deus, nele, um refúgio. O salmista, no Salmo de número 9, no verso de número 9, ele diz: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Nós, queridos irmãos, nós nos submetemos à potente mão de Deus. Nós nos submetemos debaixo da mão do Senhor, quando nós buscamos nele o refúgio. Quando nós buscamos nele o cuidado, a segurança, o perdão. Quando nós buscamos nele a segurança para a nossa vida. Nos submetemos à potente mão de Deus, que nós buscamos refúgio nele. Nós nos submetemos à potente mão de Deus, à vontade do Senhor. Quando nós servimos a Deus, muitas vezes com lágrimas, submeter à vontade de Deus, submeter ao cuidado de Deus, submeter ao Senhor, servir a Deus com humildade, estar debaixo da sua potente mão, estar em Ramote, é servir muitas vezes a Deus com lágrimas. O apóstolo Paulo, em Atos capítulo de número 20, versículo número 19, ele fala assim: servindo ao Senhor com toda humildade
e com muitas lágrimas e tentações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Servir a Deus, muitas vezes em meio às tribulações, às tentações, mas como nós estamos debaixo de um alto refúgio, nós estamos na cidade de refúgio chamado Ramote, estamos protegidos, continuamos servindo a Deus, porque nós sabemos que no seu tempo, que na hora certa, o Senhor vai bradar dos céus ao nosso favor, dizendo: está perdoado, está justificado. Por isso que o salmista, no Salmo de número 5, verso 9, ele diz que ele me conduz em justiça. Quando nós entramos em Ramote, humilhados, nos esvaziamos, nos submetemos à vontade de Deus, aos desígnios do Senhor, Ele nos conduz em justiça. Ele nos conduz debaixo da sua proteção, da sua justiça. Ele nos conduz. E nós somos justificados por Ele. Quando nós entramos na cidade de refúgio chamada Ramote. Terceiro, para nós encerrarmos nesta noite. Quando é que nós entramos na cidade de refúgio chamada Ramote? Tiago capítulo 4. O versículo de número 6 e o versículo de número 10. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim: antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo de número 10, ele continua: por isso, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Nós entramos na cidade de Ramote, quando nós nos humilhamos. Nós entramos na cidade de refúgio, Ramote, elevação, quando nós nos submetemos à potente mão do Senhor. Nós entramos na cidade de Ramote, quando nós nos colocamos como pessoas humildes, não a soberba, não a arrogância. O maior problema do homem de não querer se esvaziar, submeter, se humilhar, é por causa do orgulho, da arrogância, da prepotência, de achar superior. Por isso não consegue ser exaltado por Deus. Ele se exalta, mas não é exaltado pelo Senhor, porque não entrou na cidade de refúgio, não submeteu a mão do Senhor, não procurou em Deus um alto refúgio. E quando a pessoa não se humilha, o Senhor não exalta, porque a Bíblia fala que aqueles que se exaltam serão humilhados, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Se humilhar, em Mateus capítulo de número 18, versículo de número 4, significa se tornar como uma criança. Jesus ele fala, portanto, aquele que se tornar humilde, como um menino, como uma criança, esse será maior no reino dos céus. O reino dos céus, em Mateus capítulo 5, versículo de número 5, ele fala que serão daqueles que se humilham como uma criança, reconhecer a sua dependência, reconhecer a sua pequenez, reconhecer que precisa de um cuidado. Isso significa ser humilde como uma criança. A humilhação, ela traz a justificação e o perdão. Quando o homem se exalta,
ele não consegue alcançar a justificação e muito menos o perdão. Quando o homem que comete um erro ou um pecado, quando o homem comete algo desagradável a Deus, e ele procura o caminho da sua autojustificação, ele não encontra perdão e nem paz para a sua alma. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 18, Jesus ele traz a história de dois homens que foram para o templo. Um era fariseu e outro era um publicano. O fariseu, quando ele entra no templo, ele bate no peito e diz: Senhor, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano, que eu não sou como este pecador. Eu sou dizimista na tua casa, eu sou uma pessoa que pratica o jejum, não como esse homem que é roubador. Naquele momento ele estava se exaltando, se auto-justificando diante de Deus, enquanto o publicano, a Bíblia diz que ele, em pé de longe, nem ousava olhar para os céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E o Senhor digo-vos isto, que desceu justificado aquele que se humilhou. Jesus então ele traz uma lição para aqueles que entraram pelo caminho da humilhação, para aqueles que entraram pelo caminho dizendo ao Senhor que é um miserável pecador que precisa do perdão. Aquele que entrou por esse caminho, ele alcançou o refúgio, ele alcançou o perdão, ele alcançou a justificação, ele entrou em Ramote. Por isso que Jesus fala que qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado, mas aquele que se exalta será humilhado. E muitas pessoas têm escolhido, procurado o caminho da exaltação, da soberba, e não têm procurado o caminho da humilhação, do reconhecimento. Por isso, vive vagando, não encontra refúgio, não encontra o perdão de Deus, não sente paz na sua alma, porque não entrou pelo caminho da humilhação. Tem muitas pessoas se justificando, mas quando você permite que Deus venha ser o seu juiz, quando você permite que Deus ele venha justificar a tua alma, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 5, ele diz: quando nós somos justificados por Deus, nós encontramos paz. Nós temos paz com Deus. Nós temos a paz com Deus. Quando nós entramos pelo caminho da humilhação, quando nós entramos na cidade de refúgio, Ramote, o caminho da humilhação, para alcançar o perdão e ser exaltado, ser elevado. O homicida involuntário, enquanto ele não entrasse na cidade de refúgio, enquanto ele não entrasse em nenhuma das cidades de refúgio, ele poderia ser morto, deveria ficar fugindo, se escondendo. Mas quando ele entrava na cidade de refúgio, a Bíblia diz que ele se apresentava para o sacerdote, ele se apresentava aos anciões, aos sacerdotes daquela cidade, colocava a sua causa diante dele, dizendo o que havia acontecido. O sacerdote iria ouvi-lo, ia ver que não havia nenhuma intenção, ia dizer: você está guardado, você está perdoado, não vai te acontecer nada, você está protegido. O caminho da humilhação, o caminho de Ramote, de você ser alcançado por Cristo Jesus,
Jesus, Ele é nossa cidade de refúgio. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida para a tua alma. E Mateus capítulo 5, versículo 5 diz que bem-aventurados são os humildes, porque eles herdarão a terra. Para concluirmos nesta noite, a cidade de refúgio, Ramote, ela traz o reconhecimento de nossa natureza pecaminosa. A cidade de refúgio, Ramote, ela traz o reconhecimento da nossa natureza caída. E nós precisamos nos humilhar, nos quebrantar, para que o Senhor, para que Deus, para que Cristo Jesus, Ele venha trazer o perdão para a nossa alma, para a nossa vida. Eu não sei, meu querido e amado irmão, eu não sei o que você tem feito, cometido, que é desagradável a Deus. Eu não sei qual foi a falta, qual foi a falha que você cometeu, que te afastou do Senhor. O homicídio afastava o homicida de toda a sociedade, o convívio, porque ele corria risco, um risco de ser encontrado pelo vingador de sangue. O seu erro, mesmo sendo involuntário, trazia a ele perigo, mas havia um escape dado por Deus, que era a cidade de refúgio. Eu não sei se você está nessa situação, se você falhou, se você pecou, se você está se justificando, ou se auto-justificando, ao seu coração e à sua alma. Não faça isso, porque você está longe de Ramote, você está longe da cidade de refúgio. Você precisa se humilhar, deixar Deus, deixar Cristo Jesus perdoar as suas falhas. Fale com Deus aquilo que aconteceu. No Salmo de número 113, verso 7 e 8 diz que Ele levanta o pobre do pó e do montudo levanta o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, mesmo com os príncipes do seu povo. A cidade de refúgio Ramote é você entrar humilhado, Ele levantar o pobre do pó e do montudo, levanta o necessitado. Para quê? Para se assentar com os príncipes do seu povo. O Senhor quer que você esteja sentado com os príncipes do seu povo. O Senhor quer que você esteja assentado, não no meio dos ímpios, da iniquidade, fugindo daquilo que é desagradável a Deus. Mas o Senhor nesta noite, Ele quer te levantar. O Senhor, Ele quer nesta noite te exaltar. Mas você precisa se humilhar, reconhecer, entender que você precisa de Deus, reconhecer a sua condição, entender que precisa do favor do Senhor, reconhecer que precisa da misericórdia, da graça, do amor e do perdão de Deus. Entrar em Ramote, receber o perdão e ser exaltado por Deus. Se essa mensagem, se esta palavra ela falou no teu coração, se você entendeu que você precisa do perdão do Senhor, se você entendeu que você precisa se humilhar debaixo da mão de Deus, eu quero orar com você neste momento. Eu quero orar com você neste momento, te apresentar ao Senhor. O homicida, ele entrava na cidade, se apresentava para os anciãos levavam a ele para o sumo sacerdote da cidade, para apresentar a sua causa. Eu quero nesta noite
ser aquele que vai te apresentar a Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero ser nesta noite o canal de Deus para te apresentar ao sumo sacerdote da nossa alma, que está pronto para ouvir a tua oração, perdoar os teus pecados, tirar todo o peso e trazer a paz para a tua alma. Se nesta noite você entendeu esta palavra, ore comigo neste momento, ore comigo nesta hora, e Deus vai trazer para você a tua paz, a paz de Deus. Senhor meu Deus, em tua presença, Pai, meu Deus, mas nos colocamos mais uma vez em oração, Deus. Pai da glória, Senhor dos exércitos, esta vida, Senhor, que nos ouviu através dessa mídia social, Deus, Pai da glória, neste momento, Senhor, ela faz, meu Pai da glória, contigo uma aliança, Senhor. Ela procura, meu Deus, o teu perdão. Senhor amado, ela reconhece a sua condição, reconhece as suas falhas, Senhor, a sua fragilidade, Deus. Pai da glória, reconhece que precisa da tua paz, do teu perdão, da tua misericórdia, Deus. Senhor, não sei, meu Pai, o que ela fez, Senhor, não sei, meu Pai da glória, mas ela neste momento, ela fala contigo, Senhor Deus. O Senhor sonda, meu Pai, o seu coração e a sua alma, Deus eterno. Senhor que está nos céus, que a paz que nós sentimos, Deus, quando nós entramos, meu Pai, no teu refúgio, quando nós entramos, meu Pai da glória, debaixo das tuas asas, Senhor, Senhor da glória, que esta vida, ela venha sentir, ela venha alcançar essa paz, ela venha alcançar, meu Deus amado, o teu refúgio, Pai eterno. Senhor eterno, tome em tuas mãos, meu Deus, a sua vida, perdoa, meu Pai, as suas falhas. Senhor Deus da glória, cura, meu Deus amado, a sua alma, Senhor. Deus, estava, meu Pai, fugindo todo esse tempo, mas o Senhor, meu Deus querido, meu Pai amado, colocou, Senhor, o escape, colocou, meu Deus amado, a direção, Pai, neste momento, meu Deus amado, através desta mídia social, Deus amado, é o teu escape para a vida dela, para a vida dele, Senhor. Ó Pai da glória, Senhor dos exércitos, Deus, que ela venha entrar, Pai da glória, que ela venha receber, Senhor, de Ti, o Teu perdão, Deus. Meu Pai que está nos céus, abençoa, meu Pai, a cada vida. Eu oro neste momento pelas famílias, Senhor. Eu oro, meu Pai da glória, pelo Teu povo, Deus. Eu oro pela nossa nação. Eu oro, meu Pai amado, pela nossa cidade, a cidade de Marabá, Deus. Eu oro, meu Pai eterno, e clamo a Ti, Deus. Guarda-nos, meu Pai, meu Deus querido, meu Deus eterno, com a menina do Teu olho, Senhor. Pai eterno, continua conosco, em nome de Jesus de Nazaré, que vive e reina para sempre. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, meu querido e amado irmão. Hoje nós falamos da quinta cidade, Ramote. A nossa próxima cidade de refúgio será a cidade de Golã. Golã, que fica em Bazã, da tribo de Manassés. Ramote, que nós falamos hoje, ela ficava em Gileade. E quando nós falamos Gileade, estamos falando de um bálsamo que sara e que cura. Além de você entrar em Ramote, o Senhor nesta noite, Ele te cura. O bálsamo de Gileade sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Quero agradecer a Deus